É dia de rir dos gambás, porque os gambás, mais uma vez, mostraram aí a grande tradição que eles têm, não só em Libertadores, mas também em Brasileirão. Mirassol que o diga, hein? Vamos ver aí a reação dos gambás com mais uma derrota do Corinthians, mais um vexame. Perderam para o Mirassol por 2-1. Olha só a revolta deles aí. Começando mais uns 60 segundos do Benja, futebol medíocre, pobre, sem graça, sem criatividade do Corinthians, perdeu pro Mirassol, o Corinthians não jogou nada, não adianta esse blá blá blá, tem mais posse de bola, posse de bola não vale pra porra nenhuma. O Memphis quis fazer um pênalti de cavadinha, pênalti de cavadinha é isso, se dá certo é gênio, se não dá, né, foi mal pra caramba, pagou um pau. E nós estamos esperando, né, porque o Memphis falou que na hora que o time acertasse ia ser um pesadelo, mas até agora pesadelo está sendo ver esse jogo, ver esse time do Corinthians jogar. Impressionante, cara. É um time totalmente sem vontade, apático. Sabe, no meio de semana já foi um futebol bizarro contra o América de Cali. Agora vamos ficar com esse papinho furado de calendário, de excesso de jogo. Pô, foi jogar com o Mirassol, não foi jogar contra o Sport lá em Recife. Tá feio. O time tá muito feio. Fora de campo tá horrível, dentro também. Pois é, pessoal, terminou em Mirassol. Mirassol 2, Corinthians 1. O Corinthians conseguiu essa façanha, galera, de tomar uma virada do Mirassol. Um time que vai brigar até a última rodada do Brasileiro para permanecer na Série A. Essa é a única ambição do Mirassol. E o Corinthians conseguiu perder. O Corinthians perdeu uma chance também de encostar no G4, cara, com essa derrota. E essa derrota expõe demais a fragilidade do elenco. O Corinthians até tem um time competitivo de 1 a 11 quando opta pelos titulares, mas quando usa o mistão ou o time reserva, é sempre um Deus nos acuda. Não é confiável, cara, é uma vergonha. E hoje, começou lá com o Maicon, com o Bidon, com o Coronado ali, os três no meio campo tentando articular o jogo, teoricamente era para ser um time ofensivo. Deveria, né? Na teoria. Mas na prática, infelizmente, foi um time que teve muita dificuldade durante todo o jogo. Eu vou te dar um conselho, hein, Dorival? Dorival, esse elenco já te provou que ele deixa muito a desejar. Então não seja burro, Dorival. Comece sempre as partidas com os titulares. Põe o que você tem de melhor em campo. Quer poupar? Depois que os caras fizerem talvez aí 1, 2, 3, 4 a 0, você tira os caras, mas comece sempre com os titulares. E outro que não pode passar batido é o tal do Memphis Depay, hein? Displicente do cacete. Por mais que os passapano agora vão começar. Ai, mano, mas o Marcelinho batia assim. Ai, mano, o Louco Abreu batia assim. O Djalminha batia assim. O Memphis Depay não é esses caras, tá bom? Então o negócio é o seguinte, Depay. O time aí precisando de uma vitória. O time jogando mal, vindo de um momento de crise. E você mete essa, meu irmão, tem que ser cobrado sim. Você não tá jogando amigos do Van Persie contra o amigos do Memphis. Então você precisa ter seriedade para vestir essa camisa aqui, meu parceiro. Não vem com esse negocinho, ah, mas eu optei porque eu vi que o goleiro tava caindo. Bate sério essa porra. Se tiver que perder o pênalti, perca, mas batendo sério. Da cavadinha você tem que ser cobrado sim pela diretoria e pelo grupo de jogadores. Então, Dorival, esse tipo de comportamento não pode passar batido não. Ó, tem que ter pulso, Dorival, senão os caras daqui a pouco te derrubam também. Alguém tem que avisar o Dorival que o lado direito do Corinthians tem Mateuzinho, ele colocou o Félix Torres e colocou o Kaká. Virou uma avenida, da Avenida Mirassol, foi o que aconteceu. E saiu barato 2 a 1, hein? E o Thales, depois que renovou também, só toca pro Hugo. Meu pai do céu, esse é o Corinthians que jogou contra o Mirassol e perdeu pela primeira vez pro Mirassol. Pô, perdemos 2 a 1 pro Mirassol. Burro! Burro! Você é um burro, Dorival Júnior! Você é um jumento! Você simplesmente escalou hoje a pior zaga do Brasil! A pior zaga do Brasil! Félix, Torres e Kaká! E você tem a paixão de pôr esses dois em campo! O Dorival, se você é macho, você chega nessa coletiva de imprensa e fala assim: nós temos a pior zaga do Brasil! Com essa zaga, não vamos a lugar nenhum! E o que mudou com o Dorival Júnior pro Ramon Dias? O que mudou? Não mudou porcaria nenhuma! Não jogamos nada de bola! É que a Carcinha socada no butico todo jogo! Aquele finginho cheiroso socado no butico! Time frouxo! Frouxo, sem condicionamento, filho! Vocês andaram o segundo tempo inteiro, o Depay! O MC Depay! Vai na quebrada, cantar rap, cantar hip hop, cantar trap, tá legal, né? Agora dá cavadinha no pênalti. E tem influenciador defendendo o cara ainda.
Que o cara é um craque, que deu cavadinha no pé, que não é pra qualquer um. É dedo na bola, é bola na rede, irmão. Perdemos pros caras, perdemos pro Mirassol. Perdemos pro Mirassol. Coisas tão ruins quanto o Corinthians fez hoje. Para não repetir. Para não repetir. E acho que para lembrar que ainda tem muita coisa a ser feita nesse Corinthians, né, Pascoal? O Corinthians pode cair mais 4 posições por conta da rodada que vai acontecer. Sim. Vai ser complementada. E aí começa a dar aquela agonia no torcedor. Tá em 8º, pode cair para 12º, aí você começa a olhar para baixo, tá pertinho aqui de baixo, tá mais longe lá de cima, entendeu? E aí isso é horrível. Porque assim, o Dorival chega, faz um jogo lá em Novo Horizonte, vence, mas é aquele jogo contra o Internacional, acho que já traz também para o torcedor uma outra ilusão até. Se pagou na frente, né? Porque foi um bom jogo contra o Internacional, contra esse Inter que a gente vem falando de temporada e tal. A expulsão do jogador do Internacional muda completamente a trajetória do jogo. Porque até aquele momento o Internacional estava melhor que o Corinthians. E fora que no primeiro tempo... O Bruno foi expulso, não é? A defesa fez água também no primeiro tempo, tomou uma virada dentro. Sim, leva a virada, tempo. Mas já era um Corinthians com uma outra atitude, pelo menos, professor. Sim, o Dorival apresentou uma carta de intenções muito interessante ali. Agora, mais do que nomes, o Anrileri, por exemplo, para mim hoje a partida é exceção. A regra do Anrileri no Corinthians é uma boa contratação. Inclusive, acho que o Corinthians foi campeão paulista por causa dele. Ele tratou de segurar o Estevão do jeito que tinha que segurar. E ali eu acho que está resolvido, até porque as opções são o Hugo, que só defende, e o Bidu, que só ataca. Então, tem o Anrileri ali. A questão do miolo de zaga, quando a gente fala... E a gente deu números da temporada inteira. Não é só do Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente fala... Só no Campeonato Brasileiro são 14 gols sofridos. É a segunda pior defesa, só não tem a pior defesa porque o Juventude tomou 20 gols. Então, é a pior da temporada, como a gente mostrou. E pior do que ter a pior defesa da temporada, é ter as piores defesas da temporada. Porque a defesa não é uma só. Só as combinações de zagueiro. Sim. Olha quantas combinações a gente faz e não tem jeito. Então tem a ver com o sistema, como disse o Elton. Os melhores jogos do Corinthians foram os que tiveram o Martínez, que hoje não estava, né? Está lá com problema dentário, e o Ranielli juntos. E os piores jogos foram aqueles também que não tinham os dois juntos. Acho que o Dorival já percebeu isso. Mas nem sempre ele tem à disposição esses jogadores do jeito que ele quer aproveitar. Ou ele não gostaria de ter o Yuri Alberto desde o começo hoje, aí já falando na frente. Sim. Claro que ele gostaria, mas é uma situação cobertor curto. E na Sul-Americana, a situação também não é nada confortável. Está indo para um jogo contra o pior time do grupo, fora de casa, não podendo ganhar, para respirar e tentar depois o milagre da classificação, o que vai impactar em mais 2 datas, se for segundo colocado da Sul-Americana, tem que arranjar mais 2 datas para fazer com quem vem da Libertadores. Olha que temporada maluca essa do Corinthians. Venceu o Racing, o Huracan venceu também na última rodada, já deixou o Corinthians ainda mais pressionado. Pois é, tudo então, contra. É uma matemática do como grupo, lembrou né? Pascoal, o problema é dentro e fora de campo. Se fala em reforços, com que roupa, senhores? Reforços. Não sabe nem se o presidente vai ficar, está devendo, toda hora deve para montar um elenco caro. Então é uma situação, o Corinthians precisa pensar na vida de uma maneira sustentável. Porque senão, todo ano, todo campeonato, toda temporada, a gente vai estar falando as mesmas coisas aqui. Jogo exclusivo aqui na tela da ESPN, esse Racing e Corinthians na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Aí os gambás revoltados com a derrota do Corinthians, 2-1 para o Mirassol. Mirassol que goleou o Grêmio, ganha também do Corinthians e revolta a todos os comentaristas e torcedores gambás. Olha só, eu quero que você deixe a sua gargalhada aqui embaixo e claro que a gente vai se ver no próximo vídeo porque hoje tem Verdão, hoje tem Palmeiras e São Paulo direto da Arena Barueri para todo o planeta e a gente vai trazer as informações do jogo já para você. Então se inscreva aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo, hein? Avante palestra!